trazer uma outra palavra, o nosso prezado irmão Thales Vinícius. A paz do Senhor, meu irmão. No programa Viva com Deus, uma palavra para o seu coração. Ouça a voz de Deus e creia. Amém. Amém, pastor Antônio Silva. Para mim é uma satisfação estar retornando aqui ao programa Viva com Deus. É sempre um privilégio que Deus me concede estar aqui para pregar a sua palavra. Quero louvar a Deus por sua vida. Por mais uma vez o Senhor ter me convidado a estar aqui, sabendo das minhas limitações diante da sua pessoa. Quero louvar a Deus pela vida da sua família, louvar a Deus pela vida do nosso companheiro, amigo e irmão Cipriano Tarrino. Que Deus continue lhe abençoando, irmão Cipriano, seus filhos. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Erivan e também pela vida do nosso pastor Ronaldo Xavier, que nos trouxe uma palavra, irmão, muito forte, que inclusive respondeu algo que eu estava em oração indagando ao Senhor, né? E o Senhor nos deu resposta. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver em mãos um exemplar bíblico, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma epístola paulina. Paulo escreveu essa epístola aos Coríntios em meados do ano 55 ao ano 56, entre o ano 55 e 56 depois de Cristo, tratando sobre os problemas da igreja e suas soluções. Pedindo a Deus uma palavra para vos trazer hoje, o Espírito Santo me dirigiu a este texto que nós lemos e me confiou um tema. E o tema, pastor Antônio Silva, para a mensagem de hoje é o poder da mensagem da cruz. O poder da mensagem da cruz. Queridos, nós estamos aqui diante de uma epístola, da primeira epístola de Paulo, que foi escrita durante seu ministério de 3 anos na cidade de Éfeso. Na sua terceira viagem missionária, Paulo, queridos, estava em Éfeso e soube dos problemas da cidade de Corinto, do que estava acontecendo da igreja de Corinto, depois de uma delegação da congregação em Corinto entregar uma carta ao apóstolo Paulo, informando a Paulo todos os pormenores, todas as situações adversas que estavam se passando na igreja de Corinto. Nós estamos diante, meus irmãos, de uma carta escrita para uma cidade que era uma das 4 cidades mais importantes do Império Romano, dentre elas Roma, Corinto, Éfeso e Antioquia da Síria. A cidade de Corinto, queridos, era a metrópole grega de maior destaque nos tempos do apóstolo Paulo. Ela era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Para você ter ideia, o pecado em todas as suas formas graçava, crescia e ascendia nessa cidade, que já era tida como uma cidade de má fama pela sua licenciosidade para a imoralidade. Nós iremos observar que a igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo durante sua segunda viagem missionária entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Paulo ali permaneceu cerca de 18 meses. A igreja, ela não era apenas composta, pastor Antônio Silva, por judeus, mas também a igreja, ela era composta por gentios. Entre seus membros haviam ricos, pobres e inclusive escravos. Quando estava, queridos, lendo este texto, e o Senhor me dirigiu para o versículo 18, observe bem. O versículo vai dizer que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Observe que o capítulo 1, Paulo vai prefaciar a carta do versículo 1, narrando a seguinte expressão: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo aqui vai afirmar que o seu apostolado, ele não foi estabelecido por homens, mas sim estabelecido por Deus. Paulo, queridos, ele sofreu uma pressão muito grande, irmão Cipriano, porque naquela época as pessoas diziam o seguinte: só quem pode ser denominado apóstolo são os 12 que andaram com Cristo.
Então Paulo, ele não poderia ser intitulado apóstolo de Cristo, e Paulo, ele vai retrucar essas pressões e vai dizer o seguinte: eu sou apóstolo não à vontade de homens ou pela vontade humana, mas eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Ou seja, quem estabeleceu Paulo, seu apostolado, seu ministério, foi Deus. Quem sabe você está aí se indagando no tocante ao seu ministério. Fica tranquilo, foi Deus que estabeleceu para realizar um propósito. Quando vamos observar as narrativas consequentes, Paulo, ele descrevendo e prefaciando a carta, ele vai dizer no versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, a qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai ler as narrativas consequentes, o versículo 10 é interessante porque Paulo vai dizer que essa igreja de Corinto era uma igreja tomada pelos dons espirituais, era uma igreja muito espiritual no tocante à manifestação dos dons. Mas a partir do versículo 10, Paulo vai tratar sobre as dissensões da igreja de Corinto. Vai dizer o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Observe que era uma igreja que tinha dons espirituais, mas tinha divisões. Mas qual era a consequência? De onde vieram essas divisões? Observe, nas leituras consequentes, nas leituras posteriores do versículo 12, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, irmão Cipriano. Eu sou de Apolo, pastor Antônio Silva. Eu sou de Cefas. E outro chegava a dizer: eu sou de Cristo. Observe, queridos, que na igreja de Corinto tinham se estabelecido facções ministeriais. Uns diziam: não, eu sou do grupo de Apolo. Outros: sou do grupo do Paulo. Sou do grupo do Pedro. Sou do grupo de Cristo. Aí Paulo vai dizer: ainda bem que eu não vos batizei. Eu só batizei, ele vai dizer assim, e batizei apenas a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Paulo vai dizer nesse sentido: se eu tivesse batizado mais alguém, vocês iam dizer: não, eu sou de Paulo porque Paulo me batizou. Ou seja, Paulo está aqui dizendo: eu renuncio o meu poder, renuncio minha autoridade, renuncio o meu apostolado para glorificar aquele que me chamou, para glorificar aquele que me estabeleceu, para aquele que me elegeu, para aquele que me separou. Queridos, infelizmente nós nos deparamos com essa situação hoje. Pastor Antônio Silva, quantos grupos ministeriais não são levantados na casa de Deus para requererem, para pleitearem direitos, quando na verdade Cristo, ele veio pregar o seu evangelho do reino para estabelecer comunhão e unidade. Não sei como está a sua situação familiar, sua comunhão entre irmãos, se a paz ministerial aonde você congrega, mas escute, você é responsável para estabelecer a paz de acordo com a postura que você toma diante do grupo que você convive. O que nós estamos observando? Pessoas fazendo grupos para destruírem obreiros, para destituírem pastores, dirigentes. E nós temos que ter ciência que Jesus está voltando e a igreja que será arrebatada é uma igreja unida, é uma igreja que preserva o pilar da unidade. E eu, como servo de Deus, como um simples vaso de barro, eu comunico a você o que o Espírito me diz: procure valorizar o pilar da unidade. Quem sabe você me ouve e diz: irmão Tales, você diz isso porque você não conhece a pressão que eu sofro. Imagina Jesus, o que Jesus sofreu por você. Se Jesus, irmão Cipriano, fosse pleitear os seus direitos legais por tudo aquilo que ele sofreu sem crime algum, mas a Bíblia diz que Isaías, profetizando no capítulo 53, ele vai expressar dizendo: e ele foi levado como um cordeiro mudo pelos seus tosqueadores. Para onde, Tales? Para o matadouro. Ele não abriu a sua boca, mas ele foi até o fim, sofrendo as misérias da cruz
cruz, o vitupério da cruz, percorrendo aquela via dolorosa em Jerusalém, sendo cuspido, sendo denegrido, mas em silêncio ele recebeu a condenação, oh glória! E em silêncio ele subiu ao Gólgota para morrer em morte de cruz, para entregar a sua vida por mim e por você. Preserve a unidade. O seu sofrimento, o sofrimento do irmão Thales, o meu sofrimento não é maior do que o sofrimento de Cristo. E meus irmãos, necessariamente temos que preservar. Por quê? Porque dons não salvam. Dons espirituais não salvam. Mas o que salva é o que, irmão Thales? Comunhão. Comunhão primeiramente com Cristo. Preserve o elo, preserve a intimidade, preserve o relacionamento com Deus, mas não se esqueça de preservar, de fomentar aonde você estiver. Unidade, 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 comunhão. Rabacama Soria. Se é no departamento de jovens, pregue comunhão nas reuniões. Se é no departamento de mulheres, pregue comunhão no departamento das mulheres. Se é no departamento dos obreiros, pregue comunhão. Evangelismo, pregue comunhão. Trate a unidade entre os grupos para evitar um desastre ministerial. Elebeiraca Soria. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer para você, nosso pastor Ronaldo Xavier falou sobre insistir, não desistir. E sabe por que muitas pessoas estão pensando em desistir por causa disso? Ah, quantas pessoas não estão tristes, feridas por causa de grupos. Mas eu quero dizer a você que está ferido, Deus está contemplando as tuas feridas. Ele tem um propósito para realizar através de você. Não pares. Insista nesta obra que você está fazendo, porque esta obra ela tem validade, porque foi Deus que assinou. O homem já tentou impedir de você realizar esta obra, mas Deus te comunica nesta noite. Insista, não dê vazão ao que as facções ministeriais falam, ao que os grupos dizem para você. Você não chega, você não cresce, aqui você não prega, o evangelismo não vai crescer, a igreja não vai crescer. É mentira do diabo, porque aonde Deus coloca a mão, o diabo não toca. Aonde Deus estende a mão para abençoar, a maldição não destrói. Eu sinto a autoridade de Deus para te dizer: tranquiliza o teu coração nesta noite. Recebe saúde mental e emocional para suportar a pressão, porque a obra vai crescer, vai crescer, vai crescer. O pastor Antônio Silva, a obra de Mulungu vai crescer. Irmão Cipriano, a igreja da Água Fria vai crescer. Por quê? Porque quem estendeu a mão foi Deus. Curibia Soria Remaragais. E aí ele vai dizer no versículo 18: porque a palavra da cruz é o que, irmão Thales? É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Falar da cruz é falar sobre pecado. Ah, o que seria de mim e de você se não tivesse um cordeiro para ser entregue em nosso lugar? O que seria da sua alma se não existisse Jesus para morrer na cruz, para perdoar os teus pecados? Nós somos miseráveis pecadores. Não é porque temos um cargo, ou porque temos dons, que temos autoridade para pisar, para destruir ninguém. Deus nos levantou para sermos ponte de acesso. Deus não me levantou e não levantou você para ser pedra de tropeço na vida de alguém. Se alguém está pregando melhor do que você, motive, incentive e ajude. Se alguém cresceu, motive ele para crescer mais, porque você vai crescer também. Se alguém foi consagrado, espere teu tempo, porque o teu tempo vai chegar. Irmão Thales foi consagrado por causa de alguém. Não, meu filho, não. Tudo que acontece tem uma finalidade. Espere o seu tempo. Eu sinto este comando para entregar para alguém. Tem alguém inquieto dizendo: eu vou sair, porque
ela baracomini suria, porque lá já disseram, se você vir pra cá, eu vou lhe dar oportunidade. Se você vir pra cá, eu vou ajudar você. Eu quero dizer pra você, fique no seu lugar. Fique na posição que Deus te colocou, porque é lá que Deus vai te abençoar. Meu Deus, eu nem pensava em pregar isso. Nem no sermão eu estou olhando aqui. Ele perdoa os teus pecados. Maior do que o cargo é a salvação da sua alma. Ele barachoria. A palavra da cruz é loucura. Por quê? Porque falar de palavra da cruz é falar primeiro sobre pecado. Sobre pecado perdoado, redenção, remissão, resgate. Falar sobre sofrimento, o sofrimento de Cristo. Quando Paulo diz que a palavra da cruz é loucura, porque imagina você pregar sobre um homem que morreu, que foi vituperado, que foi para a cruz, marcado pelo sofrimento. Pastor Antônio Silva, todo crente fiel, ele é marcado pelo sofrimento. Irmão Cipriano, não tem esse crente que diga assim, eu sou fiel a Deus e nunca sofri, não sofro, a minha vida é uma tranquilidade. Alguma coisa está errada. Fale um pouco com o pastor Antônio Silva e pergunte quais são as suas marcas. Dá para escrever um livro. Irmão Teles, quais são as suas marcas? Dá para escrever um livro menor, porque ele tem mais experiência do que eu. Irmão Cipriano da mesma forma, tem muita experiência, mas todos nós somos marcados pelo sofrimento. Por quê? Porque é o evangelho de Cristo, porque a palavra da cruz promove marcas. Choria, soria. Lembra não de Paulo e Silas na prisão? Eles oravam e cantavam hinos a Deus, mas as suas costas estavam marcadas pelos vergões. Aquelas marcas promovidas pelo açoitamento, pelo evangelho de Jesus Cristo. Falar sobre a palavra da cruz é falar sobre a vergonha. Olha em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Em Gálatas capítulo 3, versículo 12 ao 14. Vai dizer, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, ele se tornou maldição por nós, para nos dar perdão e liberdade. Falar sobre a palavra da cruz é falar sobre uma culpa que era nossa, que foi colocada sobre Jesus. Quando nós vamos observar a palavra loucura no original grego, em um sentido básico, significa algo embotado, aquilo que é tolo, que é pesado, que é insípido. Da maneira que Paulo emprega, dá a entender embotamento mental. Quando Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura, ele está dizendo a palavra da cruz, para o que não compreende, é loucura, é tolice, é algo embotado. As pessoas que não entendem os mistérios da cruz, da mensagem do reino, olha para aquele crente fiel que preserva a mensagem e diz, ali é um tolo, ele está louco, está com embotamento mental. Mas Paulo diz que o quê? Que a palavra da cruz para os que perecem é loucura. Mas observem, a palavra perecer, queridos, justamente traz a conotação daqueles que estão alienados de Deus, daqueles que fatalmente cairão na perdição, ou seja, na perdição eterna. Paulo está dizendo que para aqueles que acham que a mensagem da cruz é tolice, é loucura, é embotamento mental, eles estão fadados a irem para a perdição eterna. Observem que ele vai dizer o seguinte, esses vão cair, e se eles persistirem na rebeldia, eles não alcançarão a salvação. E para me encerrar por causa do horário, ele vai dizer, nós que somos salvos, e observe, essa expressão nós que somos salvos, Paulo vai expressar aqui a salvação como um processo. Ele diz, para aqueles que perecem é loucura, mas para nós, eu não sei se você pode dar um glória a Deus aonde você está aí, na sua casa, para nós, irmão Cipriano, para nós, pastor Antônio Silva, que outrora não teríamos perdão dos nossos pecados se Cristo não viesse para o mundo para nos redimir. Nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Por quê? Porque aonde você chega, o impacto acontece. Aonde você chega, o adversário ele volta de marcha ré. Aonde você chega e ora, Deus começa a se movimentar. O céu libera livramento, providência. Deus está me usando para dizer para alguém, você que preserva o poder da mensagem da cruz, te prepara, porque Deus vai fazer um rebuliço nesta
causa, eu encerro a minha participação dizendo: continue pregando a mensagem da cruz, não negue o Calvário, preserve a unidade, preserve a comunhão, porque Jesus está voltando. No abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar e brevemente nós iremos ter acesso ao nosso noivo. Jesus Cristo receberá a noiva nos ares e nós passaremos eternamente com Ele na Nova Jerusalém. Persista, insista e Deus te dará a vitória. Que Deus te abençoe. Glória pela palavra poderosa que nós ouvimos, né? Duas grandes palavras. A primeira palavra, o doutor Ronaldo se baseou e trouxe um tema, né? Não desista. E agora o nosso nobre Paulo, o nosso nobre Thales, ele se posiciona usando a expressão, a palavra da cruz. O poder da mensagem da cruz. O poder da mensagem da cruz, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder. É o poder de Deus. Vamos ouvir mais um louvor aí. Desta feita, vamos trazer o Sérgio Lopes. A fé. A fé. Olha esse louvor, a fé. Muitas vezes, irmãos, as coisas estão tão complicadas, né? Você não está vendo o norte, você não está vendo a saída, mas quando nós acionamos a fé, confiança, a gente começa a ver as coisas mudarem. Escuta esse sino aí, Deus vai falar contigo. Sérgio Lopes.